noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui hoje, eu e o Erivelto, juntamente com o John. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. E antes de a gente dar início, eu sempre gosto de dar esse recado, que é você se inscrever no nosso canal, nos ajuda muito, nos apoia, nos incentiva. E hoje estamos com um convidado muito especial aí, que eu gosto muito desse cara, que é o nosso Dimão. Se apresente para nós, Dimão. Primeiramente, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse podcast. Obrigado pelo convite, Erivelto, Joe, demais pessoal da produção. Agradeço estar aqui. Meu nome é Dimair, sou casado recentemente com a mulher mais incrível do mundo. Faço parte da Igreja Batista aqui já faz, em 2010 já faz 15 anos que eu faço parte da Igreja Batista, que eu me batizei. Faz 15 anos que eu estou aqui. E sigo firme, para honra e glória do Senhor Jesus. É isso aí, Gil. Legal. Então, tá na lua de mel, nos amores, isso é importante, cara. Tem que manter isso pra todo o tempo. Tá no momento mais lindo. Olha ele falando. Na fase inicial, fase bonita. O Joe julgando com toda a sua experiência, né, de casamento. Mais lindo. É o que falam, pelo menos, né? Vou fazer 10 anos aí já, tenho um pouquinho de experiência. 10 anos casado, mas é legal, Dima. Eu fico muito, muito feliz. Pude estar presente no casamento, foi legal, muito, muito bênção mesmo. Mas mudando um pouco de assunto, né, indo para mais a área do podcast, Dima, você pode contar um pouco como que foi a sua conversão, como você conheceu Jesus, né? Você falou que foi mais ou menos perto de 2010, foi antes, como que funcionou? Então, quando eu conheci realmente o que era Jesus, quem era Jesus, que foi quando eu decidi me batizar, foi em 2010. Mas eu já tinha um contato bem antes. Eu vim de um berço católico, tudo, né? Mas a Jocélia, todos aqui conhecem a Jocélia, ela sempre se batizou bem mais nova, então ela ganhou toda a família para a igreja. Para Jesus, no caso, ela ganhou toda a família lá. E é uma pessoa que eu admiro bastante no meio evangélico. Pessoa que batalhou, lutou, recebeu chacota, porque quando a gente é católico, a gente não conhece o que é ser evangélico, o que é ser cristão, a gente acaba até magoando outras pessoas, né? Como tem para o mundo, e assim, outras pessoas tratam a gente como se fosse um bicho de 7 cabeças aí. Uma pessoa mais inibida, uma pessoa mais... aquele é o certinho de tudo. E realmente a gente tenta ser o mais correto possível, né? E a minha parte, quando eu conheci Jesus, foi através da Jocélia. Eu já fiz parte da Universal, não fui batizado lá. Fiz parte da Universal quando era pequeno. Participei de outras igrejas também, da Quadrangular. Visitei a Assembleia. Então, tive uma rodagem, assim, bem pouca coisa, porque eu era novo, né? Mas quando eu decidi mesmo aceitar Jesus e entrar nos caminhos dele, foi em 2010 que foi um momento, assim, de estalo na vida. Foi aquele choque de realidade, de quem eu entendi quem eu era e quem Jesus era para mim. Aí eu entendi a importância de Cristo na minha vida. Foi nesse momento que eu decidi me entregar para Jesus, realmente. É interessante, porque a gente acompanha a igreja, né? Cada um tem a sua história, mas normalmente o pessoal às vezes conhece Jesus, assim, vai conhecendo Jesus e já de primeira já vai e se batiza e tudo mais. Pelo que eu vi na tua história, você primeiro conheceu um pouco mais, daí você tomou realmente uma decisão e ali se batizou, desceu as águas. Eu acho que isso é bem, bem importante. E nessa caminhada de 15 anos, tem algum, vamos dizer assim, não um testemunho, assim, mas alguma experiência que foi sobrenatural assim, na tua vida que você possa compartilhar com a gente? Eu acho que sobrenatural na minha vida, assim, se eu for contar, assim, tem bastante coisa, assim, sabe? Tudo que eu passei na minha vida como pessoa, assim, o quanto que eu sofri lá fora, na questão quando eu me batizei, sabe? De ter testemunho, assim, de experiência de vida. E quando eu frequentava os montes.
O monte para mim foi a questão que ali elevou o patamar espiritual na minha vida, sabe? Que eu comecei a entender quem era o Espírito Santo, como ele agia na minha vida. Então, foi no monte, acho que você estava junto, acho, que a gente foi lá em cima, tudo, umas 60, 70 pessoas, mais ou menos. Uhum. E a gente foi no monte e foi algo tão surreal que a gente viu o chão inteiro acender, as árvores ao redor brilhar como nunca. Foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi quando o meu primo foi junto, daí ele não era batizado ainda. Ele falou: Dimair, cara, eu quero ver o que o pessoal tá vendo. Peguei, olhei e falei para ele: cara, então fecha o olho e pede para Deus. Quando você abrir, o Espírito Santo vai te revelar. E ele fechou o olho. No momento que ele fechou o olho, abriu, ele já caiu de joelho no chão, porque o que ele viu também era surreal. Então foi um dos momentos assim para mim que eu tive experiência assim magnífica. E outra coisa também que foi assim que eu posso falar que foi uma experiência de vida para mim, um testemunho vivo, foi meu pai para mim. Na época do Covid, a gente pegou o pai, a mãe e eu, fomos os que mais sofremos com o Covid. E o pai foi um dos que mais sofreu realmente. E na época eu achei que ia perder meu pai. Naquele dia foi um dia que eu chorei bastante, sabe? Quando a gente levou ele no médico, lá no Hospital Iguaçu, o médico falou: olha, vocês vão ter que passar na farmácia, comprar isso, porque teu pai pode não passar de hoje. E aquilo dali foi um choque de realidade para mim. Daí eu já estava com Covid também, eu estava meio ruim. E aí eu cheguei em casa, eu não aguentei, eu chorei. Chorei bastante, porque eu pedi para Deus. Falei: ó, Senhor, não deixe isso acontecer ainda. Deixa o meu pai conhecer Jesus primeiro. E depois disso, a gente passou por aquele momento ali assim. Várias pessoas da igreja se comoveram, oraram junto com a gente. E aquilo ali foi tão gratificante ver meu pai saindo do hospital com vida, forte. E hoje ele está nos caminhos de Deus, assim, que ele se batizou depois disso também, aceitou Jesus. Então isso para mim esse foi o meu maior testemunho de vida, sabe? Que aconteceu para mim, que eu falo. E depois o meu casamento. Meu casamento também foi algo surreal. Que quanto o pessoal menos esperava, estava acontecendo. E foi algo incrível, que Deus mandou tudo assim para nós. Tudo, tudo. Deus entregou tudo e a gente não precisou gastar com... Olha, se eu te disser que a gente gastou, acho que no máximo foi com gasolina. Para ir no restaurante, para vir na igreja. Vamos por partes, né? Você falou 3 pontos ali que me chamaram bem a atenção. Primeiro, sobre esse dia do monte. Eu lembro bem, foi uma época que a nossa igreja estava muito avivada nesse sentido, de frequentar o monte, de buscar, de fazer as coisas para Deus de uma forma diferente, buscando direcionamento no monte. Então a gente, cada sexta-feira que a gente ia, tinha um grupo maior. E eu lembro bem desse dia, que foi o dia que eu comprei um carro, que eu queria muito, e eu fui pro monte com esse carro pela primeira vez. Eu comprei o carro e fui pro monte. Tipo, eu peguei na sexta-feira, bem de tardezinha, assim. A primeira coisa que eu fui pro monte. Daí lá eu agradeci a Deus e tudo mais. Então foi realmente um dia que marcou bastante, assim. Eu tava bem feliz. Depois você falou também sobre a questão do Covid, né? Teve muita gente, né? Eu lembro bem dessa parte, porque assim, a Dani, ela tava na linha de frente, né? A minha esposa trabalha na área da saúde, então ela tava lá. Cara, pra gente era uma aflição que era enorme, porque imagina, ela tava em contato diariamente com o vírus, né? Então era algo que a gente ficava ali orando, cuidando para não transmitir também para outras pessoas caso tivesse pego, né? E a gente ficava ali, era uma aflição, e daí pessoas morrendo, as pessoas próximas, a gente vendo. E então foi algo assim que realmente marcou muito, acho que a todos, né? Não somente assim, casos isolados, porque realmente foi uma época assustadora. Eu lembro da primeira vez que chegou, o pessoal lá estava na faculdade, daí o pessoal falou: viu, a gente não
não vai ter que ficar esse restante de semana sem aula. Depois a gente retoma. Fiquem de olho nos grupos, né, da faculdade. Cara, e daí foi quase 1 ano e meio que a gente ficou tipo, totalmente afastado. E na nossa cabeça, não, é só essa semana. Tipo, muito ingênuo com tudo que estava acontecendo. E o outro, questão do casamento, cara. Também, assim, você que tá novo, tá buscando uma família ali, oficializar, cara, coloca na presença de Deus. Porque as coisas, elas fluem de uma maneira que você olha assim e você fala, meu Deus, como assim? Da onde que vem? Pessoas abençoando a gente. No nosso caso também, lá a gente casou em 2015. Então, cara, lá também, as coisas do nosso casamento vinha, a gente conseguia umas promoção e foi o dinheiro que faltava, daqui a pouco a gente conseguia de uma forma assim muito extraordinária mesmo. Tava lá, pegava, aparecia uns bicos para me fazer, o dinheiro que eu precisava, a Dani também. Então a gente foi indo e deu certo. Então é muito legal, assim, ver como que Deus age. Porque a família é o bem mais precioso que a gente pode ter. Então, se Deus deu essa oportunidade, essa chance para você de ter essa família, de ter esse casamento, tudo mais, o que a gente mais precisa é valorizar isso. Porque hoje o mundo, né, o diabo, o que ele quer é destruir a família. Porque se a gente tem uma família fraca ali, vai ter filhos fracos, vai ter pessoas fracas e tudo que o inimigo quer é destruir, para que não tenha, né, a família unida ali, forte, tem muito poder, cara, muito poder. Então, realmente a gente precisa focar e valorizar muito isso. Realmente, cara, ser muito feliz e ter orgulho de tudo isso, né? E você falou um pouco sobre a sua conversão, sobre todo esse tempo. E agora, Edmur, qual é o ponto que Deus está falando com você? Qual que é a visão que você está tendo? Tem alguma coisa que Deus está falando contigo? Então, na verdade, agora sim eu tô. Que nem eu estive líder de jovens há um tempo atrás, né? Até você já foi líder também, passou para Mica Jussara na época, liderança. E foi um momento que eu vivi que foi incrível para mim. Aprendi bastante coisa, Não só você, sofri né? bastante coisa. Ah, Sofri, para. sofri bastante porque as pessoas acham que tá na frente, na liderança, ali, assim, é algo simples. Mas o líder é o primeiro escudo espiritual. Então, quando eu estive líder de jovens junto com a Jussara, a Márcia, tudo, Ô, tempo bom, hein? era bom. Nossa, era top. Então, a gente se colocava bastante na presença de Deus. E eu sempre gostei de estar conversando com eles, cuidando, e sempre passando minhas experiências para eles de vida, assim, só que como solteiro, né? Porque eu era solteiro nessa época. E eu passava a minha experiência de vida, mesmo assim, sempre passando a palavra. Tá? E o Joe, que não deixa eu mentir. É verdade. É tudo verdade, Sempre né? ensinando corretamente. Sim, sim. E eu trabalhava de motoboy. Trabalho ainda até hoje, né? E eu sempre passava para eles, pessoal, é tudo bacana, é tudo legal, mas a gente precisa focar no espiritual. E agora a pergunta que você fez, o que Deus fala comigo hoje, assim, eu não tenho uma palavra de Deus para minha vida nesse quesito de liderança e nem de nada na igreja, assim, sabe? Ministerial. Nada assim de para mim assumir liderança, nada, nenhum departamento, sabe? Hoje eu não tenho. Eu ajudei esse tempo atrás nas missões e assim, do pessoal das missões, que foi benção, bacana também. Ajudei conforme pude, não pude estar muito presente também por causa do serviço, né? Mas ajudei conforme eu pude. E hoje eu vejo assim que eu vou focar mais em mim e na minha família, eu e minha esposa. Que acho que o que Deus tem me dado é ela, para mim cuidar dela agora neste momento, cuidar da casa, tudo. Então eu entendo para mim, para minha vida agora, que Deus quer me dar esse tempo para mim com ela, sabe? Pra gente viver, pra gente aprender um com o outro e se dedicar um para o outro. Esse é o que eu estou entendendo agora para mim, sabe? Sim, isso é bem importante, cara. A gente tá
alinhado, né, com as coisas de Deus. John, conte um pouco dessa experiência aí, cara. Que nem eu tava dizendo, tipo, Admir me ensinou muita coisa, né? Ele, a Jussara, sobre o espiritual e tá sempre bem com Deus e não pode desanimar. E as tuas aventuras, que nem eu ia falar, churrasquinho no meio da roça, não sei se você se lembra. Pô, aquele dia foi muito bom, cara. Aquele dia foi incrível. Acho que eu tava relembrando esses tempos com a Jussara, eu fui na casa dela, comecei a conversar, a gente começou a relembrar de umas coisas assim, e nossa, o tempo era muito bom. Eu me lembro dos jovens, assim, no momento que eu estive com eles, assim, o quão gratificante era estar com eles, porque muitas coisas eles perguntavam, como eu era pouco experiência, pouco assim de vida cristã, e inexperiente ainda, eles perguntavam as coisas para mim, Cajussá, muitas coisas a gente se via nas amarelas para responder. Então, isso contribuiu para mim aprender mais. Com certeza para você também, né, que foi líder de jovens, né? Isso contribuiu para mim aprender mais, querer aprender mais para passar para eles. Sim. Uma vez perguntaram para mim, Dimair, será que a cobra antes tinha perna? Porque a cobra ia rastejar? Eu falei, meu Deus do céu, não sei, assim, igual vou ter que pesquisar também, né? E lá foi eu e a Jussara pesquisar e perguntar para um pastor, e perguntar para outro, e ver linha teológica, e ver isso, e ver aquilo. E os jovens perguntando, né? E a gente respondendo. Falei, tudo indica que podia ser que sim. A gente passou, né? Ou podia ser que não. Tem linha teológica que vai dizer que sim, tem linha teológica que vai dizer que não. A gente passou para eles, passou as linhas teológicas, tudo certinho, mas eles vinham com perguntas difíceis. Eu lembro. Imagina se ela tivesse asa, cara. Eu fico imaginando uma cobra voadora. Nossa. Não, seria, Além que dos jovens desespero, agora. cara. seria o bicho, né? Imagine, você tá ali, daqui a pouco vem como se fosse tipo um morcego, só que no formato de cobra. Ela voa, ou pode te picar, ou pode enrolar. Imagina o Erivelto junto com os jovens perguntando. Não, a gente sofria. E daí, do mesmo jeito que a gente sofria, a gente ia lá e perguntava pro pastor Tiago, e ele sofria junto com a gente também. Que daí ele tinha que explicar também pra gente. Mas era bacana, assim, porque, é que nem eu falo, eu aprendi muito. Me incentivou a pesquisar mais, me incentivou a querer fazer teologia, a querer buscar mais, sabe, sobre a Bíblia, sobre o Cristo. Porque é aquilo que eu falo e falava para os jovens antes. Como que você vai apresentar Jesus Cristo para outra pessoa se você mesmo não conhece Jesus Cristo que você serve? Então, primeiramente, você tem que conhecer o Jesus que você serve para apresentar para outra pessoa. Senão vai acontecer que nem os caras que foram falar lá em nome de Jesus, que Paulo prega, eu te expulso. Levaram os tapas do demônio ainda. O demônio diz para eles, conheço Paulo, conheço Jesus e vocês quem são? Então é o que acontece. Muitas vezes a gente vai falar de alguém que a gente não conhece e acaba acontecendo isso. E é isso que eu sempre falava para os jovens, vamos falar de Jesus, mas da forma como amigo, como você conhece ele. Então tenha experiência com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, para você poder passar para frente, senão você não consegue passar nada. E a gente sempre incentivava eles. Mas era bacana, era sofrido e era divertido ao mesmo tempo. No final, nossa, valeu a pena. A gente ia nos rios, os retiros, tudo. Os retiros marcou muito para mim, sabe? Foi muito incrível, foi muito algo surreal que aconteceu. Verdade. Muito incrível. É legal, você se coloca na brecha também. Se Porque coloca. você, às vezes, quando você tá só servindo na igreja, não com a responsabilidade, né, de um grupo, às vezes você não se entrega tanto quando você tá. Quando você, cara, eu sou responsável, vem aquele peso, tanto espiritual quanto de responsabilidade mesmo, de querer dar o teu melhor, de querer fazer mais, e ali você, né, ora mais, lê mais, jejua mais, e tudo isso é bem importante. Eu lembro também, uma das melhores fases assim que eu tive com Deus foi na época que eu era líder de célula ainda, não era de jovens. Porque daí também a gente tinha uma galerinha ali, né? Não lembra do VTM? Eu não sei se o John acho que não é dessa época. Então tinha lá o VTM e a gente tinha uma galerinha que ia, cara, e era tão legal, tão gratificante, e a gente tinha que se colocar na brecha ali para orar, para realmente que eles tivessem um encontro com Jesus.
não somente ouvir falar, né? Mas você realmente ter um encontro, sentir o Espírito Santo, entender que às vezes buscar em oração e ser respondido. Então era bem legal. A gente chegava e perguntava como que tá a sua semana, né? A gente ia falar pessoal, espiritual, amorosa, às vezes a gente zoava, daí tinha pessoalzinho que às vezes não tava de olho no outro lá, né? Orando com o outro. Orando. Não tava, não, antes não tinha nem essa questão de ainda orar, assim, mas você via que um olhava, porque não tinha muito, vamos dizer assim, as redes sociais, assim, hoje estão afloradas, que você vai lá e curte e tudo mais. Não, lá era assim, um sentava de um lado, um sentava do outro e ficava meio que trocando olhar, entendeu? Daí a gente pegava, né? Ficava olhando. Mas não era o intuito da célula, era esse, né? Mas a gente às vezes brincava. E tinha o financeiro também, porque daí era uma galerinha que estava começando a entrar no mercado de trabalho. Daí a galera começava a compartilhar como que estava o trabalho, enfim. E era bem engraçado. Hoje, cara, tenho muita amizade da célula, assim, que eu vejo hoje. Algumas pessoas se mudaram, foram para outras igrejas, enfim. Mas a gente sempre se encontra e quando se encontra o assunto é esse. Então realmente marca muito. Tanto a vida do liderado quanto do líder também. Então é importante. É algo que agrega, né? Eu sempre falava, nossa, eu tô aprendendo muito com vocês. Eu falava para os jovens, né, Joe? Eu tô aprendendo muito. Da mesma maneira que eu passava, eu estava aprendendo. Da mesma maneira Que nem você falou nós da parte de aprendemos. orar, assim, é algo que tira, assim, uma energia tua, mas é algo que te fortalece, né? Quando você ora por alguém, por um departamento. É, eu senti assim, quando eu estava nos jovens e jejuava, orava assim por eles e cuidava assim, cara, parece que eu podia atravessar a rua sem olhar para os lados. Que parece que a gente é o Superman nessa hora. Parece que Deus vai estaria todo o tempo ali te protegendo. Então, você sofre, realmente o inimigo te bombardeia mesmo. Ele não tem dó. Ele vem para cima com tudo de você. Eu passei uma experiência para os jovens que eu tive uma vez, que eu orei por uma pessoa da igreja que assim, que ela é uma intercessora da nossa igreja, uma pessoa que ora bastante. Eu orei por ela naquela semana inteira, orando por ela, e eu tive, sabe, retaliações incríveis, assim, de acordar arranhado, acordar mordido, assim, sabe, acordar assim, com o bicho gritando na orelha. E muita gente vai duvidar disso, do que acontece isso com você. E outras pessoas vão querer viver isso. Isso que é bacana. E eu falava, olha, é difícil, mas é gratificante. Lá no fundo é gratificante. Quando você se coloca na brecha por outra pessoa, quando você se entrega realmente para orar por aquela pessoa, jejuar e fazer o teu melhor para Deus sempre, é gratificante. É diferente. É algo emocionante até ele falar. Joe, tá dando uma olhada? Então tem um versículo também que a gente sempre coloca, né, Joe? Você pode ler e depois de Mercê puder explicar e comentar um pouco sobre por que esse versículo em si te chama tanto atenção, né? Posso ler? Pode. Então, né, como é de costume, né? Números 23, 19. Foi esse que você escolheu, né? Eu acho que já o versículo já fala por si, mas vamos querer ouvir, né, de você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria, ou não o confirmaria? Eu tenho esse versículo como chave para a minha vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém. Se Deus promete algo para você, Ele é fiel para cumprir. E tudo que eu vivi na minha vida, desde quando me batizei até hoje, cara, eu vim numa vida mundana. Eu vim numa vida com... Pouca gente sabe, mas já cheguei a usar droga, cocaína. Tenho pessoas aqui na igreja que, no momento que estavam lá no mundo, estavam junto comigo. E graças a Deus, está aqui junto comigo hoje na igreja também. Um dia eu ainda quero contar esse testemunho, junto com essa pessoa. Então eu falo que Deus,
ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque tudo que ele prometeu para mim, ele cumpriu. Desde o momento que ele me tirou do mundo, me colocou na presença dele, me fez servo, eu olho assim para trás e vejo o ser humano que eu era, que não tem intenção nenhuma de voltar para aquele ser humano que eu era, sabe? Eu estava no mundo assim hoje eu posso falar, glória a Deus pela minha vida, por eu estar bem, mas eu estava no mundo de bebedeira, de droga. Você vê ele assim, no meio de mulherada, piazada que faz fervo, tudo. Isso, cara, naquele momento para você é um prazer momentâneo, é um prazer, para quem está na carne, é um prazer bom. Mas quando você começa a olhar e ver que aquele prazer é muito rápido, é muito, assim, sem valor, realmente, que não compensa você estar nele, você olha e fala, não compensa estar nesse lugar. E daí Deus te promete algo para a tua vida e você vê as coisas acontecendo, sabe? Para mim foi muito incrível. Quando eu me batizei, teve meu momento de fraqueza, que é aquele primeiro amor que a gente sente, a gente quer fazer tudo. A gente entra na igreja, quer fazer tudo. Quer, apagar a luz. Não, pastor, deixa que eu apague a luz. Não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu limpo, né? É aquele momento que você quer fazer tudo na igreja. E é aquele momento que, às vezes, qualquer palavra de uma pessoa que está na igreja, às vezes, que também é falho como você, às vezes te machuca e te afasta, né? E foi um momento para mim que foi difícil. Eu não cheguei a me afastar totalmente da igreja, logo no que eu me batizei, mas eu dei uma fraquejada, assim, bem no comecinho. E depois eu vi Deus, assim, me tirando sabe, da tristeza, da angústia. No momento em que eu decidi voltar para a igreja, que eu quis mesmo, eu falei, Deus, mas eu não quero voltar para pedir. Deixa eu voltar primeiro para agradecer a Ti. E foi aquele momento assim que eu comecei a ajeitar minha vida, assim. Falei, não, agora eu tenho que voltar para agradecer a Deus, né? E eu decidi, voltei e tudo, e foi maravilhoso. E foi incrível porque daí eu vi Deus fazendo as coisas na minha vida. Deus me abençoando com carro, com moto, foi me dando um terreno, e por aí fui construindo as coisas na minha vida. E foi gratificante, porque ali eu vi que Deus não é homem para que minta mesmo, nem filho do homem para que se arrependa, porque Deus não se arrepende de nada. Deus não... Quando as pessoas falam, vamos colocar Deus aqui, eu falo, não tem como colocar Deus aqui, assim, nesse patamar, porque não existe um patamar suficiente para colocar Deus. Deus ele é além do tempo, é além de tudo. Ele não tem como a gente descrever. É só quem sente mesmo Deus, quem sente o Espírito Santo para poder dizer o quanto que é importante na vida da gente e o quanto que Ele faz. Então hoje eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, porque Ele me tirou de um lugar que eu estava, como eu posso dizer assim, eu podia até morrer. Cara, eu tive uma proposta, não vou falar assim, nem pessoas, nem nada assim, mas eu tive uma proposta assim, que na época eu podia ganhar, vamos supor, hoje uns 20 mil reais por mês, assim, para mexer com coisa errada. Eu tive uma proposta dessa. E quem diria que eu não estaria morto hoje, ou preso, ou num lugar errado, sei lá. Então eu vejo o que Deus fez na minha vida. Por isso que eu falo, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então eu digo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Aí Deus tem uma palavra, né? Tem. Quando você está debaixo dessa palavra, não tem por que você pensar que não vai dar certo, pensar que as coisas não vão fluir. Às vezes nos nossos olhos, né, a gente não enxerga, mas Deus está agindo e as coisas estão fluindo, para tudo tá cooperando para o bem, né? Então, assim como você comentou, cara, Deus tem um propósito. Você está debaixo de uma palavra, tem que seguir, tem que confiar, porque Deus, ele é perfeito. Então tudo que ele fala, que ele promete, mesmo que às vezes aos nossos olhos a gente não consiga enxergar, mas todas as coisas estão cooperando para o bem, para que o propósito de Deus sobre as nossas vidas flua e aconteça.
né? Então, às vezes a gente quer muito olhar as coisas e realmente não exercitar a fé, né? Que é você crer sem ver, né? Crer naquilo que você não consegue mensurar, crer naquilo que você não consegue ver, mas você crê que isso vai acontecer e vai fluir, né? Então, cara, Deus ele é perfeito e a gente pode ver. Eu conheço várias pessoas aqui da igreja, a gente tem conversa, tudo mais, até aqui mesmo nos podcasts também, a gente acaba conhecendo um pouco mais a história. E você não conhece alguém que veio para a igreja e piorou, né? Se manteve firme. Teve pessoas que não suportaram aquele primeiro processo, né? De conversão, De da cura. família, de cura, de libertação. Mas o pessoal que aguentou esse processo sempre prosperou no sentido, não vamos dizer assim, só financeiro, mas realmente ser próspero. Que é você ter paz na sua vida, você não, né, ter uma vida tranquila, você ter a presença de Deus, que é o mais importante de tudo. Então, são processos que valem a pena, né? Você passar, são doloridos enquanto você está passando, mas depois que passa, né? Depois da, vamos dizer assim, da tempestade vem a bonança. E essa bonança, ela é onde você encontra essa paz que só o Espírito Santo pode dar, né? Esse relacionamento que é só quando a gente tem Jesus que a gente encontra, né? Eu gosto de exemplificar sempre com o quebra-cabeça, né? Então você tá lá o quebra-cabeça montando, no começo tá difícil, depois você vai montando e cada vez tem menos peças para encaixar e às vezes tem uma peça que falta e é só aquela peça que encaixa. Então Jesus, eu gosto de pensar que é assim, Jesus é aquela peça que só cabe ele lá. Às vezes a gente quer encaixar outras situações, né? Que normalmente vai para os desejos carnais mesmo, né? Para bebida, para droga, para pornografia, para outras coisas que você quer encaixar lá naquele lugarzinho para te dar prazer, te deixar completo, mas na realidade a única peça que encaixa ali, que tem o formato adequado, o tamanho adequado, a espessura adequada, é Jesus. Então não adianta você ficar sofrendo, batendo a cabeça para tentar buscar isso, porque na realidade é mais fácil e mais simples você vir, se dobrar aos pés dele, orar, buscar um conserto, entender o que Jesus quer para sua vida e começar esse processo de desapegar do mundo e começar a se apegar cada vez mais com Deus. E isso soa pesado, né? Você falar isso, nossa, tem que abandonar tudo. Não. Você vem do jeito que você tá, né? Para a presença de Deus e aos poucos, conforme vai indo, você vai se libertando disso, vai conhecendo a verdade vos libertará. Então, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, mas foram anos das nossas vidas tendo alguns, vamos dizer assim, alguns hábitos, né? Algumas formas de pensar, de viver por um tempo e depois para você querer simplesmente mudar da água pro vinho, não é tão fácil. Às vezes você muda a tua cabeça, mas teu corpo quer ir para outro lado. Então é todo um processo, né? Igual eu falo para quem assim tá nessa caminhada, tá iniciando, cara, só persista, seja constante, que aos poucos o Espírito Santo vai te ajudando e o que era muito difícil de você renunciar, largar, você, na hora que você viu, você já parou de fazer, já mudou seus hábitos, né? Eu gosto de chamar esse processo de lapidação. Jesus vai te lapidando, conforme você vai vindo, você vai ganhando forma de novo. Tipo, vai tirando as coisas, é um processo dolorido, como você disse, de desapego. Mas é um processo bom. É um processo É bom. um processo bom que a gente vai passando, é um momento de cura, né? É um momento de cura, que nem eu falo, a igreja é como se fosse um hospital. As pessoas falam, não é necessário estar na igreja. Mas se a pessoa não estiver na igreja, hoje em dia a pessoa vai abandonando a fé. E quando vê, está no mundo de volta. Eu falo, a igreja é um hospital. Então se você vê alguém errado na igreja, significa que também você está errando. Porque aquela pessoa, ela precisa de você. Ela é um membro de um corpo. Então se um membro falha, o outro tem que ajudar. E eu vejo assim, logicamente que tem pessoas às vezes que vão falar coisas para você que vai te magoar, vai te deixar para baixo, às vezes vai te desanimar, mas vai ter outras pessoas que vão te levantar.
vai ter outras pessoas que vão te ajudar bastante. E eu vejo a igreja assim, nessa forma. Quando eu vim para a igreja, antes de me batizar, tudo assim, tinha um grupo de jovens assim que eu não, sabe, era mais fechado, era mais entre eles. Hoje eu não julgo eles, porque eles tinham uma amizade grande na época. Eles tinham, o grupo deles, eles gostavam um do outro assim. Eu não julgo eles, mas não tinha aquele abraço assim, opa, tá chegando um assim, sabe? Não teve aquele momento assim. Então eu tinha minhas amizades lá no mundo. Eu vim para a igreja, não encontrei ninguém. O que eu fiz? Voltei para o mundo. É o que a gente faz. Porque daí a gente não se vê naquele lugar. Você não se encaixa naquele lugar. Porque é tudo diferente, é tudo novo. Daí você acaba voltando às vezes. Mas quando você persiste, realmente insiste em estar ali, vai fluindo. Vai sendo diferente, vai acontecendo, vai chegando outras pessoas como você, e vai crescendo o grupo, e vai aumentando, e vai sendo diferente, vai sendo gostoso. Quando você está na presença de Deus, vai aumentando o prazer, e vai aumentando a vontade de você estar ali sempre. Então, esse processo assim da pessoa se entregar, que nem o Joe falou, de lapidação, é um processo dolorido. Mas é um processo que a gente tem que passar, não adianta. Se você não passa por esse processo, você não tem história para contar. Falando um pouco dessa parte de lapidação, é assim, né? Você pega a pedra, daí você vai fazendo o formato. Daí depois que você terminou o formato, você tem que começar os detalhes. Então aí também são coisinhas pequenas que você vai vendo. Então sempre você está numa evolução constante quando você está na presença de Deus. Sempre. Porque cada vez você acha novos desafios e você precisa desenvolver e desbloquear novos níveis para você ir crescendo na presença de Deus. Tanto em questão de experiências com Deus, quanto também em sabedoria, em conhecimento, enfim, em dons espirituais, porque cada um é diferente, né? Tem dons diferentes, tem estratégias diferentes, tem vidas diferentes, tem coisas que precisa se apegar mais, tem coisas que precisa desapegar, e assim vai indo. Mas a gente está chegando no final, e às vezes a gente pede para o convidado deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão ouvindo, algum ponto da nossa conversa num todo que você achou assim que foi interessante e que você gostaria de falar. Te dar um tempinho para você pensar. Enquanto isso, vou reforçar o que o Joe falou no começo. Curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, comenta. É muito interessante pra gente aqui ler os comentários e ver que a galera tá gostando, ou outras pessoas virem falar pra gente. Isso não é o nosso combustível principal, mas é um combustível também, que a gente busca ali, fica feliz com isso, né? Saber que está chegando em outras pessoas, que às vezes mudou um pouco o conceito, a forma de pensar através disso. Então, pra gente é muito interessante. Então, nos ajude aí a continuar com esse podcast, para que o YouTube também mande para outras pessoas e a gente consiga crescer tanto em quantidade e em qualidade. Para Dima. Minha mensagem que eu posso deixar hoje para quem tá vendo esse vídeo, para as pessoas que não conhecem Jesus e para aquelas que estão conhecendo agora, é não desista. Não desista e busque realmente Jesus, porque o que Ele vai fazer na tua vida, o que Ele fez na minha vida é surreal, e o que Ele vai fazer na tua vida é mais surreal ainda. Cara, vai te tirar de um lugar que você pensa que é bom, mas não é. Você que está começando agora, você jovem, você adulto, que está conhecendo Jesus agora, se entregue realmente, busque esses dons, busque conhecer Jesus, busque se entregar para Ele, busque o Espírito Santo todos os dias, porque é diferente. Quando você conhece e você apresenta o Jesus que você conhece, é diferente. As pessoas olham para você e vê a luz que você tem. Às vezes eles olham para você e falam: meu Deus, mas você é diferente, você não é aquela pessoa nervosa, aquela pessoa, embora eu seja nervoso às vezes. Deus está lapidando todos os dias, né? Eu seja nervoso, eu sou uma pessoa meio nervosa, mas graças a Deus mudei muito, muito, muito. E eu digo,
continue, persista, insista, porque Deus pode fazer todas as coisas. E Ele faz. O impossível é com Ele e o possível é com a gente. Muito obrigado, João, por ter aceitado o nosso convite. Adoramos você, cara, de verdade. Eu, apresentador, hoje aqui, meu irmão Jonathan, junto com Erivelto. Atrás das câmeras, nossos mestres, Lucas, dá um grito, cara. Rodrigo e David. Aí, e no telespectador, né, nos assistindo, a esposa do nosso querido irmão, querendo você aqui, hein? Aí, bora encerrar então. Até o próximo podcast.